15º encontro de estudo sobre o livro de Apocalipse. Olha que bacana! Hoje nós vamos nos deparar com os famosos 144 mil. Quem são esses? Tanta polêmica que gerou em torno disso, né? Vamos lá e vamos entender direitinho quem são eles. Antes da gente entrar no capítulo 7, acho que cabe aqui a gente realizar uma retrospectiva para que fique tudo assim claro, né? Vamos lembrar que a gente está na segunda parte do livro de Apocalipse, que trata sobre o culto no céu. No capítulo 4, nós vimos a visão do trono de Deus e o culto que estava sendo prestado àquele que está assentado no trono. No capítulo 5, nós tivemos a visão do leão cordeiro, leão de Judá cordeiro, que é digno de abrir os 7 selos. No capítulo 6, a gente começa a observar o rompimento desses 7 selos. E aí que aí os 4 primeiros selos aparecem aqueles 4 cavalos, que é uma crítica ao sistema mundano, pautado pelo desejo de conquistar, de dominar, que gera guerra, que gera desequilíbrio econômico, financeiro, fome e, por fim, morte. O 5º selo, nós observamos ali a manifestação dos mártires que estavam debaixo do trono, clamando para que a justiça de Deus fosse realizada. E no 6º selo, quando ele é quebrado, começam a acontecer desastres escatológicos que apontam para essa mudança de realidade, porque Deus vai intervir e agirá contra todos aqueles que estão envolvidos com esse sistema mundano. E aí a gente vai lembrar que quando finaliza o texto do capítulo 6, ele finaliza com uma pergunta. Alguém lá pergunta, ó, chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. Quem poderá suportar? E aí estava naquele ritmo, né? Primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E aí a gente está doido para poder saber o que vai acontecer. Vai no 7º agora, vai acabar tudo. E calma, porque aí João ele vai parar a narrativa dos selos e vai abrir um interlúdio no capítulo 7 que vai justamente responder a essa pergunta. Quem pode suportar a ira de Deus? Quem pode suportar a justiça de Deus? E aqui, mais uma vez, eu quero falar para todos vocês, não é tempo nem momento de querer fazer qualquer tipo de cronologia escatológica, tentando pegar esses eventos e eventos da história para poder casar. Estamos ainda na parte do culto no céu. Então, participe do culto. Ouça as orações, ouça os louvores. A nossa preocupação agora deve ser extrair e absorver as verdades espirituais a partir daquilo que está sendo dito. Tome posse das promessas de Deus para a sua vida enquanto um seguidor fiel de Jesus. Afinal de contas, quem prometeu é fiel para cumprir. Mas essa pausa, esse interlúdio, digamos assim, é uma resposta à pergunta última que foi feita no capítulo 6. E aí, vamos descobrir que resposta é essa? O texto está em tela, vamos lê-lo agora e depois nós vamos retornar a ele de uma maneira assim blocada, fazendo pequenas pausas e dando então a interpretação e a aplicação para as nossas vidas. Diz o seguinte o texto. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então ouvi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele brandou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder de danificar a terra e o mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, que selamos até que selemos a testa
dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número daqueles que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, de Ruben 12.000, de Gade 12.000, de Asser 12.000, de Naphtali 12.000, de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Sacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, sons de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos 4 anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Esse aí é o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Bom, primeira parte dele, a gente vê esse anjo, esses 4 anjos retendo os 4 ventos, para que impedisse que qualquer vento soprasse na terra. E aí aparece um segundo anjo, no versículo 2, que sobe do Oriente, tendo o selo de Deus vivo e falando para eles que não danificassem a terra, até que fossem selados a testa de todos os servos de Deus. Bom, nós já vimos no capítulo anterior que na sexta trombeta, quando é rompido o 6º selo do livro, começa a justiça divina a se desenrolar, né? Acontece aqueles desastres escatológicos, ou seja, as realidades iam mudar, porque a justiça de Deus e do Cordeiro seria aplicado sobre todos aqueles que faziam parte do sistema mundano. É interessante que aqui então vai ficar claro que o povo de Deus será poupado da justiça divina. Esse texto vai lembrar bastante para a gente o texto ali do Êxodo, no caso da 10ª praga. A 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, era uma praga que atingiria todo o Egito, indistintamente. Egípcios e os israelitas que estavam ali, eles seriam todos atingidos pela praga da morte dos primogênitos. Mas ao povo de Deus é dada a orientação que matassem um cordeiro, que celebrasse então a Páscoa, que é a própria instituição da Páscoa. Esse evento, né, se dá a própria instituição da Páscoa, e que o sangue desse cordeiro deveria ser passado dos umbrais da porta. E que esse símbolo, esse sinal, o anjo da morte, quando passasse observando esse sinal então impediria o anjo da morte que atacasse aquela casa ali e que morressem os primogênitos daquela casa, tanto primogênito ser humano, como também primogênito dos animais. E então, por conta disso, somente os egípcios foram atingidos, porque o povo de Deus ele ficou imune a essa 10ª praga. Esse selo, ele, um tanto quanto, ele se assemelha a
a essa marca que trouxe livramento, que trouxe salvação ao povo de Deus ali por ocasião do Êxodo. E você vê, para o povo de Deus, então, não haverá desastres escatológicos. O povo de Deus, ele não será atingido por isso. Não haverá mudança de realidade. Em que sentido? Porque o povo de Deus já procura viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Então, para eles, a mudança não é uma coisa assim tão forte como, por exemplo, sentiram os governantes, príncipes do mundo e tal, que aparecem ali no finalzinho do capítulo 6. Esse selo também, ele vai trazer uma ideia muito comparável ao próprio Espírito Santo, né? Que ele sela os crentes. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele fala isso, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua obra. E Efésios também, no capítulo 4, versículo 30, Paulo também vai reforçar, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós vemos aqui que o selo de Deus é esse que protege o povo de Deus. Mas vamos colocar aqui bem claro que o povo de Deus aqui, ele está sendo protegido da justiça divina, mas ele não será poupado da perseguição do anticristo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque os agentes aí são completamente diferentes, né? A justiça do anticristo não, a perseguição do anticristo é o anticristo que faz em direção àqueles que são fiéis ao testemunho de Jesus e à sua palavra. E a justiça divina, ela vai justamente contra aqueles que estão que estão assim a favor do sistema mundano, que são aquele sistema demonstrado também na lição anterior, com os 4 cavalos ali do Apocalipse. Bom, seguindo o texto, olha que interessante, preste atenção a esse versículo. Ele diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí até na leitura aqui que eu fiz anteriormente, eu dei uma puladinha, porque da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubens 12 mil, da tribo de Gad 12 mil. Eu não ia ler, né? Então por isso eu só falei Aser 12 mil, Naftali 12 mil, Manassés 12 mil e por aí vai. E aí a gente tem um número aqui, que é um número que inclusive algumas seitas entenderam que esse era um número literal e que deveria ser entendido como o número exato daqueles que iam ser salvos por Jesus. Ou seja, Jesus ele morreu para poder salvar apenas 144 mil. Contudo, esse número é de uma linguagem simbólica, é de uma linguagem figurada. E o que vai apontar isso para a gente? Primeiramente, essa lista que aparece das tribos de Israel, que ele vai citar aqui, claro, primeiramente Judá, porque afinal de contas o leão é da tribo de Judá. Mas aí ele vai citar Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. São 12. Essa lista, por exemplo, ela não bate com nenhuma lista do Antigo Testamento. Com nenhuma das listas lá que aparecem no Primeiro Testamento bate com essa lista. Quando Jacó ele vai abençoar os seus filhos, lá em Gênesis 49, aparecem nomes diferentes desses nomes aqui. Em Ezequiel 48, quando Ezequiel vai falar sobre a remissão do povo de Deus, ele também vai apresentar uma outra lista com outros 12 nomes. Se a gente for perceber nessa lista aqui, cadê Dan?
cadê Efraim? Aí alguém pode dizer assim, Dan foi tirado dessa lista porque eles foram uma tribo idólatra. Lá em Juízes 18, você percebe que o pessoal da tribo de Dan, eles meio que quase que sequestram, né, o sacerdote de Milca, para que o sacerdote de Milca fosse o sacerdote daquela tribo. E sacerdote de que Deus? De um Deus ali que era de metal e outros deuses familiares. Não era Javé, né? Não era o Deus verdadeiro, era um Deus diferente. Então Dan, assim que entra na terra, já no tempo de Juízes, eles são uma tribo totalmente idólatra. Também tem aquela situação em que Jeroboão, por ocasião da divisão do reino, né? A gente tá falando de Juízes, né? Depois do tempo de Juízes, houve o reino de Israel, que começou com Saul, que depois caiu, depois veio Davi, Salomão e aí Roboão. Roboão foi pior do que Salomão no que se refere à opressão do povo, na questão dos impostos e tudo mais. Então houve a divisão das tribos, né? 10 tribos foram para Jeroboão, e aí então criou-se o Estado de Israel, e 2 tribos ficaram para Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão, por exemplo, ele vai criar 2 bezerros, e um ele coloca em Dan, e o outro ele coloca, se eu não me engano, em Betel. E aí então Dan, mais uma vez, também agora nessa época do reino dividido, ele serve de um centro de idolatria. Aí você vai dizer assim, então Dan saiu por conta disso. Não dá para poder justificar. Eu trouxe essa explicação porque é uma explicação que a gente vê em muitos comentários. Mas não tem muito sentido, porque idolatria por idolatria, todas as 10 tribos de Israel, que ficaram então sob o governo de Jeroboão, se tornaram tribos idólatras. Então não faz o menor sentido a exclusão de Dan por esse motivo. Aí você vai dizer o seguinte também, Efraim também não consta. Bom, mas a gente vai lembrar que José era pai de Efraim e Manassés. Então Efraim está aí porque, como tem a tribo de José, então Efraim está nesse bolo aí, porque ele é filho de José. Mas também você não pode se pegar por isso. Por quê? Porque apesar disso, por conta de Efraim e Manassés ser filho de José, mas Manassés está aí, também nessa lista do Apocalipse. Então Manassés estaria também dentro da própria citação de Manassés e também dentro de José. Então, assim, o argumento também não se sustenta. Na verdade, a gente tem essa lista aqui, que ela se diferencia de todas as listas do Primeiro Testamento, porque é uma linguagem simbólica, é uma linguagem figurada. Esse número que eles vão somar, 144 mil, é 12 vezes 1000. É a totalidade do povo de Deus. Toda vez que a gente vê o número 12, está sempre ligado ao povo de Deus. Seja pelo Antigo Testamento, né, pelo Primeiro Testamento das 12 tribos, seja pelo Segundo Testamento, ou Novo Testamento, que são os 12 discípulos, ou 12 apóstolos, né? Então você tem ali 12 vezes 12 para dar a completude, a ideia da completude, 1000. Então 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. Vamos lembrar que ali também Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, ele vai dizer o seguinte, olha: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Romanos 4,11, ele vai dizer que Abraão é pai de todos aqueles que creem. Então, não é nenhum absurdo João, para exemplificar a totalidade do povo de Deus, incluindo judeus e os cristãos, né? O povo da antiga aliança e o povo da nova aliança, utilizando-se somente das tribos de Israel. Porque,
como nós lemos no texto de Paulo aqui aos Gálatas, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, nós fomos enxertados nessa videira, né? Então esses 144 mil são um número simbólico, ele não pode ser entendido como literal. Ele representa aquilo que muitos vão chamar de Israel espiritual, ou seja, todo o povo de Deus. E aí é interessante que é um número que, claro, ele vai carregar essa ideia, né, de que Deus, ele conhece todos aqueles que pertencem a ele, com exatidão, com completude, né? Ele conhece a todos nós. Mas olha que interessante, versículo 4, nós temos assim: então ouvi, João falando, eu ouvi o número daqueles que foram selados. Olha, ele ouviu de quem? Ele ouviu de algum ser celestial. E aí, mais uma vez, a gente vai ter aquela diferenciação da percepção de quem está no céu e a nossa percepção, a percepção de ser humano. O número 144 mil, ele é um número simbólico, mas que ele representa essa realidade de que Deus, ele conhece cada um que pertence a ele, né? A ideia do número completo, do rigor, da onisciência de Deus e tudo mais. Mas quando João ouviu, olha que você prestou atenção aqui no versículo 4, ele ouviu. Quando ele vai olhar, olha o que ele olha. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, porque aquilo que é excelente, os nossos olhos não conseguem dar conta de alcançar a perfeição, a exatidão, a completude daquilo que é de Deus. Então, quando ele ouve uma coisa certa, uma coisa carregada de significado, uma coisa que, né, vai apontar para a nossa segurança de que Deus sabe que nós somos dele, que nós somos então guardados e protegidos por ele. Mas quando João vai olhar esses, que seriam os mesmos 144 mil, ele vê diante dele uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Novamente, então, aqui fica bem claro esse contraste, né, de percepção de quem está no céu e da nossa percepção, representada aí, né, pelo visionário, por João. João ouve lá no versículo 4, 144 mil. É um número preciso, carregado de significado, completo. Mas quando ele vai olhar, ele vê uma multidão que ninguém podia contar e louvando a Deus. Clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ou seja, os salvos louvando a salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, seguindo o texto, todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, e aí mais uma vez aqui, ó, presta atenção, eles vão dizer: amém, louvor e glória, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Então, a todos esses remidos, né, a todos os salvos, esses representados pelos 144 mil, mas que na verdade é uma grande multidão que ninguém pode contar, juntam-se os anjos, juntam-se os 24 anciãos, juntam-se os 4 seres viventes nessa adoração, novamente enumerando 7 tributos a Deus, né? Ressaltando essa perfeição que é o nosso Senhor. E aí, depois, né, ele está observando, João está observando aquilo ali tudo, e chega um ancião pertinho dele
e pergunta o seguinte: então um dos anciãos me perguntou, quem são esses de vestido branco e de onde vieram? A gente vai perceber, obviamente, que esse ancião está fazendo uma pergunta retórica, né? Pergunta retórica é aquela pergunta que você faz, mas para poder introduzir a tua resposta, porque na verdade você já sabe a resposta, né? E aí João vai responder. Respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, a gente pode presumir aqui perfeitamente por esse versículo que são todos aqueles que foram martirizados. São todos aqueles que estavam faltando, né? No capítulo 6 que nós vimos. São todos aqueles que não negaram a fé em Cristo Jesus, não negaram a palavra de Deus, não negaram o seu testemunho, não renderam adoração a outro Deus que não Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Esse texto aqui ele vai lembrar a gente, né? 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí segue o texto, por isso eles estão diante do trono de Deus. Olha que coisa bacana, meus irmãos. Essa é a minha realidade, essa é a realidade de todo aquele, sua realidade se você é salvo por Cristo Jesus. Nós estaremos diante do trono de Deus, ou seja, em plena comunhão, vendo Deus face a face. E o servem de dia e de noite no seu santuário, ou seja, um acesso livre à presença de Deus. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, estenderá sobre eles a sua habitação. Deus habitará no meio do seu povo, mas dessa forma, em livre acesso, né? Veremos ao Senhor face a face. E aí temos a descrição, né, de nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aqui a gente consegue entender que é uma referência ao reino eterno que vai aparecer lá no capítulo 22, no finalzinho, né? Descida da Nova Jerusalém, quando a antiga ordem, esta ordem atual, né, no caso, já tiver passado. Então você percebe aqui, por isso que eu ressaltei tantas vezes, né, já desde que a gente começou o estudo dessa sessão do Apocalipse, segunda sessão que fala sobre o culto no céu, mas a gente não tentar criar nenhum tipo de cronologia, porque senão vai dar nó na cabeça. Aqui a gente está vendo tão somente porque que aquele que está assentado no trono, que apareceu no capítulo 4 e que foi adorado por toda a criação e por todo o povo de Deus, por todos os anjos, e por que aquele cordeiro que aparece no capítulo 5, que foi adorado por toda a criação, por todo o povo de Deus, por todos os anjos, por que eles são dignos de toda essa adoração? E aqui, nesse capítulo 7, vimos que Deus, ele protege os seus fiéis, aqueles que se mantiveram fiéis, aqueles que são considerados, então, vencedores. Eles são protegidos do mal que vai vir sobre essa terra. Mal bem entendido. Mal para aqueles que abraçam o sistema, os princípios e os valores desse mundo. Porque nós estamos falando aqui da própria justiça divina, que não há proteção. Nós vimos esse texto aqui, é um texto que ele não vai nos apontar de que são pessoas que estarão protegidas da ação do anticristo. Não, porque o anticristo, a gente vai encontrar essa figura também lá para frente, é aquele que vai contra tudo que representa Cristo. Com o povo de Deus, ele vai atingir, ele vai perseguir o povo de Deus mesmo. Mas a gente vai estar protegido daquilo que realmente devemos temer, que é a perdição eterna, que é a separação eterna
de Deus. Muito pelo contrário, nós teremos acesso direto a Deus, de maneira livre. Nós estaremos ali diante do trono, de dia e de noite, um acesso livre, né? Então a gente tem que se preocupar, meus caros, com aquilo que realmente interessa, que eu agora lembrei aqui do texto que eu já citei, e aí eu vou citar, não citei numa outra ocasião, e aí eu vou citar também, né, novamente aqui, que é o Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, daqueles que perseguem os discípulos de Jesus, que podem perseguir até matando mesmo os discípulos de Jesus. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Essa mensagem de esperança, ela vai ao encontro, de encontro, né? No sentido de choque. Essa mensagem de esperança, ela vai de encontro ao sentimento de temor das igrejas. Muitas daquelas igrejas, como nós vimos, elas estavam sendo vítimas já da perseguição, tanto de judeus como também de autoridades romanas. Mas a fidelidade vai garantir aquilo que é a verdadeira vitória. A única vitória que interessa a qualquer homem, a qualquer mulher, que é uma vida eterna diante do trono, servindo a Deus de dia e de noite, tendo livre acesso ao Senhor. É isso que precisa ser valorizado, é isso que precisa arder nos nossos corações para poder guiar as nossas atitudes aqui na Terra. Essa mensagem ela precisa realmente estar no nosso coração para que a gente possa ter a garra na nossa atividade profética de denúncia do pecado, para que a gente tenha fidelidade, confiança nas promessas que Deus fez, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E, finalmente, para que a gente possa ser também resistência. O povo de Deus, ele precisa ser resistência contra os princípios e valores, contra todo esse sistema mundano, né? Então, meus irmãos, que Jesus Cristo, a nossa esperança, que nos motiva a tudo isso, te abençoe e até a próxima semana.